Firme, discutindo e analisando o que interessa para a sua vida. Interessa. Ei, gente, boa tarde. Eu sou Fernanda Viegas. Está começando o nosso Interessa pela Rádio Super 91.7 FM. Para você que gosta de nos assistir, além de nos ouvir, é só procurar a gente pelas plataformas digitais de O Tempo. Vou te dar pelo menos 3 opções. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/portal O Tempo, ou também pelo YouTube, só procurar por lá O Tempo. E ainda tem o Twitter, @O Tempo. Você também pode ler de segunda a sexta a página do Interessa, que é publicada no jornal O Tempo. A gente apresenta o tema por lá, já traz qual vai ser a discussão do dia, e à tarde a gente espera você aqui com a sua opinião para participar do nosso programa. É isso mesmo. A gente quer você, ouvinte, internauta, o tempo todo interagindo com a gente. Pode fazer isso pelas redes sociais, mandando comentários, ou ainda pelo nosso WhatsApp 31 988 100 917. Este programa tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida, interessa demais da conta, né, gente? Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. E aí não tem como ficar fora disso, porque viver em sociedade é se relacionar. Mas e entre casais, hein? Dá muita confusãozinha, não dá? Daqui a pouquinho eu te conto exatamente qual é o tema de hoje, mas antes tenho que apresentar as minhas companheiras do dia. Estão aqui comigo, Renata Nunes. Olá, gente! Beijo pra todos. Fernanda, Tati, bem-vinda de volta. Obrigada. Eu ia fazer aquele grande suspense, mas a Renatinha me antecipou. Eu tô terrível, gente. Tô entregando tudo. Thalita Marinho que o diga. Ela tá conosco também, tá de volta. Tava com saudade de ouvir aquele cumprimento diferenciado, aquela saudação especial? Pois é, você vai ouvir agora. Tatiana Lagoa. Olá, Brasil! Tô de volta, tava morrendo de saudade, é isso aí. O show tem que continuar, E né? a gente de você, viu, Tati? Sua energia faz muita diferença, além, claro, das suas opiniões e a sua experiência aqui com a gente. Que bom ter você de volta, né? Você que sempre faz parte, né, Renatinha? Mesmo quando não estão por aqui as meninas, todo mundo colabora com o programa do dia. A gente tem um trabalho intenso no backstage, vamos dizer assim, né? Mas é muito bom quando a gente pode estar aqui tete a tete, contribuindo juntas, né, Tati? Seja bem-vinda de volta. Obrigada, eu só preciso que você repita. Qual que é a palavra aí que você usou? Chique. Backstage. Que isso? Isso é coisa de modelo. É modelo pra cima que entende disso. A Thalita Fernandinha fala que quando eu vou tentar buscar um vocabulário diferenciado, eu acabo indo lá na década de 60, eu trago umas coisas de lá, como diz o Paulo Roberto, do fundo do baú. Você já ouviu a risada dela aí no fundo, né? Ela adora rir desses comentários esquisitos que eu faço. Ela mesma, Flaviane Paixão, boa tarde. Ei, gente, tudo bem com vocês? Que alegria reencontrar a Tati. Um beijo pra todas vocês e todos vocês que nos ouvem e nos veem, né? Nos veem, exatamente, Flaviane Paixão. Estamos vendo você com a sua blusa listradinha, viu? Está conosco também ela de volta, Juliana Moura, na nossa mesa de som. Também tava aí sumidinha nas noites da Super. Tá, eu tô de olho, minha filha. Tô de olho no negócio de trocar de horário sem me contar, tá doida? Tem também ele, o nosso querido Paulo Duarte e a Sassá Guedes cuidando das nossas imagens. Então vamos lá. O tema do dia, relacionamento. Mas o que no relacionamento? Vocês lembram aí que recentemente faleceu o MC Kevin? Mas, além da morte dele, que foi uma morte que chocou muito pela forma como aconteceu, os fãs também, pelo Brasil afora, discutiram muito a situação do relacionamento dele. Ele teve uma partida precoce, mas a situação ali na qual teve a queda, onde veio o falecimento dele, lembrou muito a questão do relacionamento dele com a noiva, né? A advogada Deoliane Bezerra. Durante o velório dele, a mulher chegou a afirmar que o cenário era fruto das amizades que o rapaz mantinha e foi categórica ao dizer que homem casado não anda com homem solteiro. Lembrando que foi confirmada a traição ali um pouquinho antes dele falecer. As falas ganharam repercussão na imprensa e nas redes sociais.
sociais também. Por um lado, uma enxurrada de gente que possui o mesmo pensamento de Oliane. Por outro lado, pessoas que acham que manter amigos, mesmo aqueles solteiros, quando você está em um relacionamento, é perfeitamente possível e saudável. E aí eu pergunto pra você, o que você pensa disso? Dá pra estar em um relacionamento sério e continuar com as amizades solteiras? Ou isso não é possível, bagunça o esquema todo? Ou ainda, você será que sabe estar numa relação, respeitar aquela pessoa e ainda assim ter amizades com pessoas que estão em uma situação civil diferente da sua? Porque também depende da forma como você dá conta de lidar com essa situação. Então você corre lá no nosso Facebook e responde a enquete de hoje. Na sua opinião, quem é casado, quem é casada, pode manter a amizade com quem é solteiro ou solteira? Opção número 1, sim, mas com limites e sabendo da diferença de cada um. Opção número 2, não, pois a vibe é diferente. Opção número 3, pode e deve, faz bem e é saudável manter as relações. Dá a sua opinião pra gente lá no Facebook e também pelo WhatsApp 31 98800 917. A gente quer que você compartilhe as suas experiências, porque também tem isso, né? Às vezes você fala que é bonito, mas não dá conta de fazer, né? Então conta pra gente como que é na sua vida. Quando você se relaciona, esquece dos amigos? É aquele que dá aquela sumidinha? Conta pra mim, Renata Nunes, você ficou um tempo aí sem relacionamento, se relacionou com outra pessoa enquanto estava separada, voltou pro relacionamento, o que mudava na sua vida em relação aos amigos? Trocava de amigos? Ficava sem ver os amigos? Sumia? É daquelas que, nossa senhora, não sabia se estava viva, se estava morta, né? Parece que casa e some. Como que é na sua vida? Viegas, ouvintes, vou contar pra vocês uma coisa. Amizade pra mim é coisa séria, mas quem me conhece sabe. Todo mundo que convive comigo sabe o quanto eu valorizo as amizades. As amizades são muito importantes pra mim. Por quê? Porque você tem ali no amigo uma relação de lealdade, de confiança. Aliás, confiança, respeito e lealdade devem estar em qualquer tipo de relação, seja na amizade, seja na relação amorosa. Portanto, não dá pra abandonar amigo, né, gente? Amigo de verdade a gente não abandona em hipótese nenhuma. Independente, imagina se eu vou perguntar, independentemente se ele é solteiro, se ele é casado, o que ele é. Pô, você vai chegar pra um amigo e vai falar assim, cara, qual é o seu estado civil? Aí eu vou definir se eu vou ser ou não seu amigo? Não, gente, não. Eu acho que a amizade tem uma questão, claro, óbvio, Fernanda pontuou isso aqui. Vida de solteiro é uma vida diferente da vida de casado, né? Todo mundo sabe disso, porque você tem objetivos diferentes ali e você controla o seu tempo de uma forma diferente. Isso é uma coisa natural. Você tem que, quando você se casa num relacionamento, você tem um compromisso com alguém. Se você não tem um relacionamento aberto, você tem um compromisso baseado ali numa lealdade e tudo mais. Então, você tem às vezes que dar satisfação mais do que você gostaria, mas casar é uma escolha. Você escolhe estar com o outro. Isso é muito importante. Então, são escolhas. Você escolheu casar, ok, tudo bem, mas para casar a gente não perde a nossa individualidade, né? Se casar com outra pessoa não significa que você se tornou uma só. Você também tem a sua individualidade. Logo, você também tem os seus amigos. Você pode ter relações conjuntas, o casal ser amigo de outros casais ou de outros solteiros, independentemente do estado civil daquele amigo, ou também você pode ter a sua rede própria de amizade, né? Eu tenho amigas, a maioria das minhas amigas, meu companheiro gosta delas, mas tem amigas que ele não gosta tanto, então ele fala, vai você, né? Ali eu não tenho muito assunto, e eu não vou abandonar uma amiga querida, alguém especial pra mim, alguém que tem valor na minha vida por causa de um relacionamento. Tati, você acha que isso tem também a ver com a maturidade do relacionamento? Que talvez em algum momento da sua vida foi mais difícil entender ali algumas amizades, respeitar essa escolha, e hoje com um relacionamento mais maduro, um relacionamento já de mais tempo, é mais simples lidar com isso? Eu acho que tem mais a ver com a maturidade das pessoas envolvidas do que do relacionamento.
Porque eu conheço pessoas que são casadas há um tempo e vivem um relacionamento de total insegurança. E pessoas que acabaram de se conhecer e conseguem respeitar os espaços umas das outras. É uma coisa assim, gente, é bem básico. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, ela tem uma história prévia, ela tem amigos, ela tem uma vida. E aí, se você exige que a partir do momento em que você começou a ficar com aquela pessoa, ela tem que abandonar o círculo de amizade dela, ela vai deixar de ser quem ela era. Então, assim, você não precisa gostar dos amigos de quem está com você, mas você precisa respeitar, porque isso é o conceito básico, né? Renatinha tava falando ali, né, da questão do casamento e tal, enquanto eu tava lembrando da música do Wesley Safadão, que ele fala um negócio assim, que ele sonha que tava casando, aí ele fala, meus amigos chorando, não sei das contas lá, aí ele fala que vida de casada é boa, só perde pra de solteiro. Olha só, gente, eu sou casada, a vida de casada é boa, mas é boa quando você casa com alguém que respeita o seu espaço. Então eu tenho os meus momentos de tomar vinho e ficar bêbada com as minhas amigas, eu tenho o tempo, ele tem o tempo de assistir jogo com os amigos, eu não fico ligando, porque não tem coisa mais chata do que uma pessoa que fica na sua cola. Fica a dica. Não, e outra coisa, vem cá, vamos perguntar aqui, os solteiros que se unem, né, por exemplo, porque eu penso que na amizade a gente tem perfis de amizade, e tudo bem a gente ter, tem amigos que você gosta de contar uma coisa mais da sua família, tem outro amigo que você gosta de sair pra beber, tem aquele amigo que você já não faz tanta confidência, porque você acha que, né, cada amigo tem um perfil, Sim. né, e a gente não deixa de gostar deles em função do perfil de cada um, não, mas tem um estilo, tem um amigo que é o amigo da balada, você só saía com ele pra balada e tal, e aí você diminui os encontros, porque, por exemplo, ele só vai em boate, aí eu não quero ir pra boate. Então, assim, as pessoas têm perfis, né? E aí eu fico pensando nos solteiros também. Os solteiros, eles criam seus ciclos e não abandonam os amigos porque eles casaram, não. Muitas vezes eles são padrinhos e madrinhas dos casamentos dos amigos, porque antes eram solteiros. E aí eu te pergunto, solteiro quando se une pra balada tá querendo o quê? Arranjar o quê? Um parceiro. Então é uma incoerência nessa história toda, sabe? Que eu acho que vem muito de estigma, vem muito de preconceito. Olha como é que a coisa é louca. Se você parar pra pensar assim, nossa, se o meu companheiro ou minha companheira se encontra com um amigo solteiro, vai chover de mulher e de homem em torno dele. Por que quando a gente era solteiro isso não acontecia? Eu sentava na mesa assim, não é porque eu tô sentado do lado de uma pessoa solteira que é tipo assim, igual cachorro no cio, lota de gente. Quem Pô, dera, vocês conhecem aí algum bip, algum radar que fala solteiro ou casado? Pelo amor de Deus, dera. né? Ô, Flaviane, mas as meninas estão aqui lembrando e na fala delas, né? Nossa, eu não vou abandonar as minhas amigas, não vou abandonar, né? Não vou deixar quem sempre esteve comigo de lado porque mudei o status civil. Mas e se eu tiver mais amigos do que amigas? Tô colocando uma situação pontual pra você comentar, hein? Imagina nós, mulheres, e aí eu tenho um monte de amigos. E aí na quarta-feira à noite eu falo, bem, mas dá pra gente encontrar hoje não? Porque eu vou assistir o jogo do Cruzeiro na casa da Flaviane, lá só tem os meninos que a gente junta pra poder ver o jogo. Lembra aí da gente lá no Mineirão, hein, Flaviane? Daquela loucura toda, sai abraçando todo mundo que não conhece. Pois é, primeiro que já tem um pouquinho de preconceito ainda, né, da gente gostar de futebol, e a gente gosta mesmo, mas as pessoas têm dificuldade de aceitar que a gente gosta de futebol também e acompanha. E aí, Flaviane, você acha que é mais difícil nessa situação do companheiro compreender que estou indo só para ver o jogo e posso sim ter amigos homens? Por que não? Por que não, né? Assim, mas eu vou confidenciar. Eu já caí nessa pegadinha de achar que, né, assim, você está numa relação mais séria, né, assim, com mais tempo, assim, de envolvimento, que você tinha que se privar de contato com algumas pessoas em função da relação. E assim, só me ferrei, né, depois disso, que eu me constatei que isso é uma grande bobagem, que eu acho assim, são seus amigos, né, a sua família, são as pessoas que você ama, que vão te acompanhar também para a vida inteira. Elas são seus, né, fazem parte das suas confidências, da sua trajetória, da sua história. Então assim, eu não vejo o menor sentido você abandonar uma pessoa que você ama em função de gênero, em função de estado civil, sabe, em função de coisas que não fazem sentido, porque você gosta dela, é do caráter, sabe, das qualidades e dos defeitos também que vem nessa pessoa.
pessoa. Então, assim, eu não consigo ver sentido, mas eu já caí nessa pegadinha. Então, assim, eu vou admitir, eu achava assim, numa relação, eu quase que me enclausurei naquilo ali, porque eu achava que, é isso aqui, é um momento diferente na minha vida, enfim, acho que é como se os dois se bastassem. Claro que não se bastam, né, porque assim, a gente precisa da nossa individualidade, nós somos pessoas únicas, não é porque você está num relacionamento sério com uma pessoa que você vira unha e carne, não, a gente precisa desse tempo, a gente precisa ter os nossos momentos, até para que a nossa relação, assim, tenha fôlego, assim, né, tenha respiros, tenha respeitos a esses momentos, assim. Ô, Flaviane, então eu acho que eu aprendi. Mas isso partiu de você? O quê? Esse afastamento? Partiu o quê que você fala? Meu total. Foi meu. É assim, total burrice. Total burrice. Assim, eu não sei o que não tem outra palavra. Eu não sei, assim, eu não sei se eu achava, assim, que a relação mudou, assim, né? O negócio ficou sério. Então agora eu não posso sair mais, eu não posso sair pra beber, eu não posso dançar meu funk, eu não posso caçar. É como se eu virasse uma freira. Eu entrei pra um convento. Deus, sabe? Então, assim, a Flaviane, Deus que me livre. Deus que me livre. Mas você então entendeu? se Então, sentiu assim, cegando por um tempo. Estava cega, não percebia, as pessoas total. deviam até te cobrar e você mesmo assim não percebia o que estava fazendo. Burra! Sim, eu achava que aquilo era o natural. Eu achava que era, sabe, assim, era a minha forma de se dedicar à relação, era me afastando das pessoas, assim, inclusive pessoas que eu amava, e muito. Mas assim, e sempre falar assim, por quê? Não sei, é só porque mudou o estado civil, talvez? A gente assim, até realmente não faz sentido nesse comportamento. A gente até compreende no início, né? Porque também a pessoa tá ali se conhecendo muito, dá aquela paixão louca. A pessoa precisa de um tempo maior para dedicar para outra, acaba acontecendo, fica muito próxima. Mas com as coisas passando um tempinho ali, aquela coisa se acalmando, você sente falta das pessoas com quem você convive, das pessoas com quem você troca, até para contar pra amiga que, poxa, tá legal demais. Acho que agora achei, né? Acho que agora vai dar e tal. Até para compartilhar essa alegria. Mas a gente vê que quem faz isso acaba se arrependendo, né? Quando dá errado lá na frente, volta com o rabinho entre as pernas, tenta procurar as amizades de novo. Felizmente, muitas vezes encontra, né? Mas as pessoas jogam na cara. Fulano, falei com você, né? Me deixou de lado, agora tá aí, ó. Ele fez tudo que eu falei pra você que ele ia fazer, né? Eu achei interessante a observação da Flá e perguntei se partiu dela, porque normalmente, às vezes, parte do parceiro. É um parceiro incomodado, isso de maneira geral, né? Claro que existem os dois lados, mas normalmente parte do parceiro. O parceiro se incomodando de que o outro vá encontrar com um amigo. E isso mostra um pouco de insegurança, às vezes até uma falta de confiança. Se os relacionamentos são mais recentes, isso costuma, de maneira geral também, claro que acontece com todos os casais, mas de maneira geral acaba também ficando mais complicado ali no comecinho da relação, você dá aquela escapada para ver um amigo ou uma amiga. Mas eu não sei, numa situação contrária, vocês já passaram por isso, meninas, que é o ciúme o amigo ficar com ciúme da sua relação também. E esse amigo, como você está se relacionando, esse amigo some. Ele acha que não pode estar com você. Eu acho que acontece os dois lados, né? O amigo também não consegue dividir a pessoa com o novo companheiro. Ele tem ciúme. Eu já senti ciúme de amigos, de companheiros de amigos, assim, sabe? Um ciúminho e tal, mas já senti de disputar o espaço. Eu acho que as pessoas precisam entender que o seu parceiro, parceira e o amigo tem dois papéis completamente diferentes, né? Cabem os dois naquela vida da pessoa. Cabe o amigo, cabe o parceiro, né? Os dois até podem se relacionar, ser amigos também, nascer uma nova amizade dali. Sim. Então eu acho que às vezes rola esse ciúme, um querendo o espaço do outro, quando são espaços distintos. E, na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque existem relacionamentos abusivos, né? Tanto de relacionamento amoroso quanto de amizade. Se você tá com uma pessoa, por isso que eu achei interessante quando você perguntou pra Flaviane, partiu de você? Porque quando parte do outro, tem que acender uma luzinha, porque essa pessoa futuramente pode te trancar em casa e dizer, você não vai trabalhar, você não vai... E isso é o primeiro passo pra violência. Aliás, isso
isso é uma violência, né? E o que me chama a atenção é o tanto que a pessoa naquele momento fica cega, né? O tanto que ela perde a noção e não consegue perceber, por mais que gritem pra ela que tem alguma coisa errada acontecendo. Por mais que o amigo fale. Por mais que o amigo fale, mesmo chateado, ele geralmente fala, né? A gente vai convidar agora pra participar do nosso bate-papo e ajudar a gente a esmiuçar ainda mais esse assunto, a psicóloga e especialista em sexualidade e relacionamentos, Mariana Galupo. Ei, Mariana, boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Mariana, a gente tá muito feliz com a sua presença aqui no Interessa. A gente adorou o vídeo que você gravou, viu? Falando que estaria conosco hoje à tarde. A gente fica muito feliz em poder estar nesse bate-papo com você, que tem tanto pra trocar com a gente. Eu já começo te perguntando, esses hormônios da alegria, esses hormônios da paixão, eles tampam os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles fazem a gente perder um pouquinho da racionalidade? O que acontece, hein? Porque deveria ser tudo tão bom, mas parece que eles deixam a gente um pouco desnorteados. Na verdade, o que acontece são fatores sócio-históricos. A forma com que a gente aprendeu a se relacionar vem praticamente do século XIX e é uma noção muito torcida, onde o amor ele vem de uma completude, não de um companheirismo. Onde eu tenho que abrir mão da minha vida, das minhas experiências para me inserir completamente naquele relacionamento. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Renatinha, sua pergunta. Oi, Mariana, bem-vinda. Eu queria entender, você falou desses estigmas culturais que a gente está cercado deles o tempo todo. Eu acho que principalmente as mulheres que vêm aprenderam muito esse amor romântico, né? De que a gente tem que idealizar aquele par e ele tem que ser daquele jeito. Mas explica um pouco para as pessoas, porque a gente vive falando também que as pessoas são influenciáveis de alguma forma, em maior ou menor grau. Você acha que essa influência é suficiente para interferir numa relação? Um amigo pode realmente interferir na relação de amor com outra pessoa? Depende muito da volatilidade daquele sentimento, né? Porque nós somos sim seres sociais, o ser humano é sim social. A questão é qual o objetivo daquela relação, qual o objetivo de você enquanto sujeito naquela relação. As influências, elas acontecem a partir de quando isso não está muito bem alinhado entre o casal. A gente pode sim manter essas amizades, a gente pode sim conviver com essas pessoas, mas a gente tendo um objetivo, fica muito mais fácil conseguir lidar com essas influências. Tati. Na teoria, né, é bem fácil a gente lidar com isso, né, entender, olha, vou dar o espaço para o outro, mas na prática nós, né, devemos estar sendo ouvidos agora e assistidos por pessoas que não conseguem se controlar tanto. Queria que você nos dissesse assim, qual que é o limite disso? Por exemplo, quando é um alerta, né, eu, por exemplo, estou me relacionando com alguém e começo a perceber que eu não consigo aceitar que ele tenha outros amigos, outros relacionamentos. Qual que é o limite para a pessoa entender que precisa buscar uma ajuda, que o problema está nela e não no outro? Quando isso se torna ansiogênico, a gente precisa perceber em nós mesmos. O ciúme está muito relacionado à forma com que a gente se percebe, como que a gente se percebe também naquela relação. Então, diz muito mais sobre si do que sobre o outro. A gente tem que entender em determinadas situações da vida aquilo que a gente pode ou não controlar. O outro, a gente pensa que pode controlar, mas na prática não é bem assim. Flaviane. Mariana, eu queria até uma conjunção um pouco aí do que a Renata e a Tatiana já tocaram nesse assunto, mas assim, eu ouvi ontem, assisti um vídeo no YouTube de um canal chamado Acidez Feminina, até fazendo uma análise sobre a fala da viúva do MC Kevin. E uma coisa que me chamou muita atenção na análise dela, que é a Tati Ferreira, é sobre a mania que a gente tem também de responsabilizar o outro pelas nossas ações. Ela até
parou assim, falou assim, não quero nem pontuar essa situação específica, né, porque fosse uma tragédia e por uma coisa muito estúpida, então não tô nem falando disso, mas por que a gente tende, então, a culpa? É mais fácil falar que a culpa é do amigo do que eu assumir a responsabilidade. Por exemplo, eu fui para um bar com ele, acabei, sei lá, traindo meu companheiro, minha companheira, e aí transfiro essa responsabilidade. Como que você analisa esse papel nosso em assumir as consequências dentro da relação a partir do momento que eu acho que é normal eu ter relação com gente casada, solteira, desquitada, viúva, enfim, qualquer tipo, porque não faz diferença nenhuma para mim. O ser humano, ele tem um órgão sabotador, que é o nosso cérebro, e ele faz com que a gente tenha pensamentos muito disfuncionais. Às vezes a gente não tem parâmetro da situação como um todo e acaba analisando ela na nossa própria perspectiva. E essa perspectiva acaba colocando a gente ou muito como culpado ou muito inocente, dependendo do tipo de padrão de pensamento que a gente apresenta. Então, a gente Opa, Mariana. É muito mais fácil as pessoas esquece que precisa haver uma responsabilidade afetiva. Pois é isso que seja o ponto-chave quando a gente fala daquele limite que vocês perguntaram agora. Mariana, a gente vai reconectar com você para a qualidade do áudio ficar melhor, para os nossos ouvintes entenderem mais, né, o que você está dizendo e explicando. Enquanto isso, vou pedir o Paulo para poder refazer a conexão com você. Eu vou ler o depoimento de uma ouvinte nossa aqui, gente, que conta uma história interessante. É a Sabrina Gurgel. Boa tarde, meninas. Eu sou casada há mais de 16 anos, mas há 4 atrás meu relacionamento se desgastou e ficamos separados por 7 meses até chegar à conclusão de que deveríamos tentar de novo e que nos amávamos. Enfim, antes disso, tinha um casal de vizinhos que vivíamos fazendo resenhas no final de semana. A gente tinha vários amigos aqui no bairro, a gente compartilhava assuntos de família, filhos, encontrávamos sempre com esse casal e também com outros amigos. Mas, quando me separei, fui tratada como estranha. Não me chamavam mais, não me cumprimentavam mais. Fui em uma festa de 15 anos e a turma de mães e esposas estavam todas lá e ela teve que sentar sozinha, porque não foi aceita naquele lugar. Ficou muito magoada e ela não estava compreendendo, né, o que estava acontecendo. Depois que ela voltou pro esposo, que eles reataram, eles se aproximaram, dizendo que não cairia bem essas pessoas ficarem convivendo com ela, porque ela estava ali separada, né? Que ela atrapalharia o relacionamento dos outros e que daria conselhos errados. E agora é a sua vez de não querer encontrar com essas pessoas. Sabrina Gurgel. Sabrina, sinceramente, eu tô chocada com isso. Eu entendo, assim, ouvindo com todo respeito a essas pessoas que você ainda convive hoje, mas eu acho que elas não eram suas amigas. Porque eu acho que amigo de verdade jamais faria isso com você, sinceramente. Você vai me desculpar, assim, a franqueza, mas assim, eu fico chocada com um caso desse, com um amigo que faz isso. Porque fazer, né, tomar uma decisão errada, fazer escolha errada, a gente tá ali inclusive pra isso, né? A amizade tá ali inclusive pra isso, pra segurar a sua mão até quando dá errado, porque se for só pra ficar comigo, quando eu tiver no oba-oba é muito fácil. Até porque o divórcio, a separação, seja lá o que for, ela não necessariamente é uma escolha errada, Sim. né? Pode ser uma escolha super correta se aquele relacionamento não estiver dando certo. Agora, se pro seu amigo faz diferença pra você, se você tá ficando com alguém ou não tá ficando, essa pessoa é maluca. Exatamente. Uma coisa é afastar de você porque o seu marido me faz mal, né? Um exemplo, ó, não gosto de ficar perto de você, Tati. Seu marido fuma muito, ele me incomoda. Ou então, ó, eu acho que ele me deu umas olhadas, já te contei. Ou ele não gosta do jeito que ele te trata. Não gosta do jeito que ele te trata. Mas aí, falei verdade com você e dei aquela afastada por conta dele. Mas deixar de ser a sua amiga, porque você escolheu ele, né? Quem dorme com ele é você que tem que escolher, né? Eu não tenho muito a ver com isso. Mas é difícil. Pelo que as pessoas estão mandando aqui, a gente vai ler daqui a pouquinho as mensagens dos nossos ouvintes e internautas. Parece mais difícil fazer do que dizer, né? Assim, todo mundo concorda que seria o ideal manter as amizades e conviver ao mesmo tempo com o relacionamento, mas pelos relatos aqui não é tão simples assim fazer as duas coisas. Então, manda pra gente a sua mensagem. Se quiser tirar dúvidas com a Mariana, ela vai voltar, você pode mandar. A gente faz uma pausa pro intervalo agora, mas daqui a pouquinho tem mais Interessa pra você. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa.
Trânsito na Super. Destaque para você que precisa passar agora na Via Delta. Encontro com a BR-040 ali no bairro João Pinheiro, região noroeste. No trecho, já que tinha óleo na pista, um motociclista caiu da moto. Está ferido. Bombeiros já enviaram uma ambulância para o atendimento. Trânsito bem embolado, tanto na própria subida da Via Delta em direção à Contagem ou até mesmo no caminho inverso para quem passa na BR-040 ali na altura do bairro Califórnia. Para você que precisa circular entre a região noroeste de Belo Horizonte e a região da Ceasa em Contagem, boa opção pegar a rota pela Via Expressa e a Avenida Helena de Vasconcelos Costa. Na Itapemirim Transportes Aéreos você voa com mais espaço entre poltronas e bagagem grátis para 35 destinos no Brasil. Acesse voita.com.br e conheça a sua nova companhia aérea. Rádio Super. Máscara no queixo não protege ninguém do coronavírus. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. Prefeitura de Belo Horizonte. Festança de qualidade e preço baixo só tem aqui no Arraiá do EPA. É o arraiá mais animado da vizinhança. Bora aproveitaço! Bisteca suína com osso congelado a quilo 15,80. Salsicha hot dog Avivar quilo 5,98. Mussarela peça ou pedaço quilo 25,80. Ofertas válidas até 20 de junho. EPA, o melhor arraiá de toda a vizinhança. Rádio Super. Elas estão de volta. Interessa na Rádio Super. Nós estamos de volta. Eu achei que a Tati fosse cantar aqui o Wesley Safadão pra vocês, bom, viu, gente? Pensei Canta. que você achou que eu ia cantar essa música em inglês. Não, aí, Safadão, Safadão, tema do dia. Vida de casada é boa, só perde pra de solteiro. Só sei essa parte da música. Eu tô aqui cantando a Lorena. É isso, viu? Nós estamos falando sobre esse assunto hoje. Se você tem um compromisso, não deveria sair com os amigos solteiros? Tem problema nisso? Bagunça a situação e o relacionamento vai por água abaixo? Ou é melhor abrir mão das amizades? O que você pensa sobre isso? Na sua opinião, quem é casado pode manter a amizade com quem é solteiro? Responde a nossa enquete. Opção número 1, sim, mas com limites e sabendo da diferença de cada um. Opção número 2, não, pois a vibe é diferente. Opção número 3, pode e deve, faz bem e é saudável manter as relações. Você pode opinar pelo Facebook, facebook.com/Portal o Tempo, ou ainda pelo nosso WhatsApp 31988100917. Inclusive eu vou aqui pro WhatsApp, a Sabrina tá dizendo aqui, viu, gente, que ela não tem mais contato com esse pessoal não, afinal no momento mais difícil da vida dela, ela não pôde contar com essas pessoas, então muito bem, cada um pro seu lado, né? É isso. Tem também aqui, boa tarde, interessantes, opção número 1, essa é a resposta da Luana. Olha aí a Luana, ela acha que cada um tem que saber o seu lugar, tem que dividir direitinho. Tem também a mensagem do Jota. Boa tarde, meninas, grande abraço a todas. É um assunto bem interessante e até um pouco polêmico. A questão que tem que se observar é a maturidade do casal. Ciúmes rola de ambas as partes, porém o grande problema passa a ser quando os casados passam a querer ter como é que é? Casados querem manter a vida que tinham antes. Ele tá dizendo quando os casados se comportam como os solteirões. Aquele povo que sai, até canta outras pessoas, mas não faz nada. Aí Ou é diz que não demais. faz. Mas tem gente depende do contrato de cada relacionamento, né? Tem relacionamento aberto, enfim, né? Mas imagina, o seu marido, Tati, sai lá com os colegas e tal, tá em cima da mulherada, entra na brincadeira dos moços solteiros, aí chega em casa e fala, mas eu não fiz nada. Não, comigo lá em casa não tem isso não, porque eu não aceito. Mas aí é fácil, né? Eu acho que ele falou uma coisa certa aí. Tem gente que é assim, que é casado, mas quer ter vida de solteiro. Aí não casa, gente. Não. Simples. Pois é. Exatamente. Arrependeu, separa, né? Porque dá tempo, dá jeito. A Flaviane me representa, falou tudo, não vale a pena viver em torno de uma pessoa. É a mensagem da nossa queridíssima Dona Rosa. Tem também aqui, a amizade verdadeira é baseada no respeito. O medo do companheiro andar com um amigo solteiro esbarra no medo da traição. Só que o caráter é individual. Nossa, Patrícia, que profundo, gostei
gostei disso. É a Patrícia Pitangui de Menezes, ela do bairro Dona Clara, em Belo Horizonte. Vamos passar também aí a Renatinha pra ler o YouTube. O pessoal tá falando com a gente por lá, Rê? Conta pra mim. Tá falando demais. Que bom, gente. Estamos felizes. Ó, o Leonardo Costa falou que tá elogiando a nossa entrevistada, a Mariana. Falou entrevista com alguém de gabarito, bacana. A Miriam Galupo deve ser parente da Mariana, né? Esse sobrenome Galupo é diferente. Falou muito interessante e atual o tema. Hoje, relacionamentos têm que ser melhor administrados para uma vida proficiente. E ela vota na opção 3. A Kellen Andrade falou, ótimo tema, como sempre. Escuto todos os dias. Acompanho vocês de Seattle. Um beijo pra você, Kelly. A gente também aí tá de olho se você tá participando ou não. Que chique, né, gente? Os Portuzeiros Oficial. Boa tarde, meninas lindas. Mariana Kominski. Casamento feliz e só é sadio quando sabe viver em sociedade. É isso aí, a gente precisa. Tem a Adriana Souza falando que tá muito interessante o programa e o tema. O Jonas mandando beijos pra vocês, meninas, pra nós todas, né, na verdade. Beijo. A Adriana dando parabéns pra Mariana Galupo. Enfim, todo mundo aqui mandando oi. E aí tem a Kraken Mergulho, que falou o seguinte, que é uma coisa a gente considerar. Ela conta que ela sente ciúme das amizades, sim, mas ela tenta controlar, então controle, busque controlar mesmo, porque ciúme só faz mal pra vida da gente, né? Vamos controlar. Deve ser escorpiana, né, tadinha? É difícil. Aqui, mas o Aguinaldo Silva falou que existem amigos e amigos, entre aspas. Os verdadeiros devem ser preservados. Isso sempre. Imagina uma vida sem essa base, sem os nossos amigos, sem aqueles que nos escutam, nos aturam, vibram nas nossas alegrias, né? Tem lugar pra todo mundo, pra família, pro amigo, pro relacionamento. Só que a gente tem que aprender a lidar também com aquilo que a gente sente. Porque será que a gente já foi aquele amigo que reclama do companheiro quando chega aí uma novidade na área? Será que a gente fica incomodada com o companheiro do primo? Então a gente também tem que perceber como é que a gente se relaciona com essas novas pessoas que chegam nesses ciclos. Mas a nossa queridíssima entrevistada de hoje, a Mariana Galupo, está de volta. Ela que é especialista em sexualidade e relacionamentos e psicóloga. Mariana, tem muita pergunta por aqui, mas eu quero trazer para você uma historinha para você ajudar a gente a entender sobre uma questão que a Tati até puxou aqui mais cedo, que é a questão do relacionamento abusivo, que a gente tem muita dificuldade de enxergar quando ele começa e até mesmo para pular fora. É a mensagem da Flávia Oliveira. Boa tarde, interessante. Eu tive uma experiência que me mostrou estar começando a entrar em relacionamento abusivo, mas olha como ela tem ainda dificuldade de confirmar se é, se não é. A pessoa não aceitava amizades de mais de 18 anos. Ressalto que perto dela se fazia de amigo, mas não era amigo de verdade, né? As pessoas fingiam que eram amigas ali perto dessa pessoa. Depois disso vieram muitas outras atitudes estranhas. Terminei, não quis mesmo esse relacionamento porque controlava a minha vida. Hoje eu tenho uma amiga que roda de vez em quando comigo, começa a se relacionar com uma pessoa, me esquece e eu não sei lidar muito com isso. Só volta a falar comigo quando termina. Aí vem me dizer que eu que sumi. Então fica nessa confusão, né? Ela tem essa situação, a amiga também. Falo pra ela que continua no mesmo lugar de sempre, que é o mesmo número de telefone, que sabe como encontrar, mas que ela tem essa dificuldade aí no relacionamento. Como é que faz pra perceber? A relação abusiva aqui nesse caso, acontece também na amizade? Tá só no relacionamento amoroso? Porque pra mim pareceu que tá todo mundo tentando controlar todo mundo aqui. Acontece super em qualquer tipo de relação afetiva, desde as relações familiares, das relações em casal e também das relações em amizade. Acontece também o desenvolvimento de uma dependência emocional. A gente precisa compreender que pessoas que estão em um relacionamento abusivo não estão ali porque querem, mas por alguma questão que fazem com que elas estejam ali, seja uma dependência emocional, financeira, seja algum tipo de ameaça. Então a gente precisa sempre tentar contextualizar a situação, mas a gente precisa lembrar também que a manutenção das amizades é importante, porque os casamentos eles são solúveis, né? E a gente precisa de uma rede de apoio para que a gente tenha uma estrutura.
Mariana, quando que a gente tem que procurar ajuda de um especialista para tentar se entender nessas relações? Porque eu vejo que as pessoas ficam muitas vezes perdidas e demoram a compreender tudo que aconteceu, só vão se dar conta do que viveram quando termina muitas vezes. Às vezes pode ser tarde, não, às vezes já desgastou a relação de amizade, não consigo mais recuperar. Tem algum jeito de eu buscar uma ajuda quando eu perceber durante o processo ali que tá alguma coisa estranha, para ver se eu recupero as amizades ou para ver se eu mudo a forma que está sendo o meu relacionamento antes que tudo chegue ao fim? Com certeza. É importante a gente manter a nossa individualidade na relação. Uma relação, ela só é saudável quando ela traz crescimento e bem-estar, quando ela funciona bem como uma equipe e quando ela mantém uma boa relação com o meio externo, inclusive como foi pontuado no comentário que vocês leram. Esses 3 pontos são essenciais para a gente conseguir avaliar se a gente está numa relação bacana, se aquilo é saudável para a gente, se aquilo faz com que a gente esteja bem. Flaviane. Mariana. Isso. Mariana, sobre essa questão da individualidade, a Fernanda tocou num ponto que é o seguinte, assim, isso é claro, é saudável e necessário, mas a gente sabe que, assim, muitas pessoas, elas não aceitam, né, como ela citou como exemplo aí, por exemplo, a partida de futebol ou a pelada, sei lá, de quarta à noite, de domingo de manhã, de sábado, tanto que isso incomoda algumas mulheres, as saídas, às vezes, para bar, né, com as amigas, para tomar um vinho, que seja, qual que é o conselho que você dá justamente para, logo no início da relação, você saber em colocar os seus limites, assim, colocava assim, olha, a preservação da sua identidade, sabe, da sua agenda, sabe, das suas saídas, do seu eu, porque o que a gente percebe é esse incômodo exagerado com os compromissos do companheiro ou da companheira em função de ciúme. E o que isso vai adiantar? Se for fazer alguma coisa, vai fazer em qualquer horário, entendeu? Não é só na pelada, no bar, enfim, vai arrumar um horário para fazer o que ele quiser fazer, o que ela quiser fazer. Então, qual que é a dica que você dá para já deixar logo de cara estabelecidos os limites, assim, sabe? Para você garantir a sua individualidade numa relação que tá começando agora. Primeiro, perceber o que realmente te incomoda naquela situação. É o fato dele ir pro futebol, ou é o fato de você sentir que se sente desvalorizada, ou perceber que gostaria de mais atenção? Será que esse ciúme está relacionado ao comportamento do outro ou à forma com que você se percebe? E a partir daí, esse casal manter uma comunicação e acordos que funcionem para ambos. Para que essa relação ela tenha uma construção mais saudável, a comunicação ela é essencial e ela deve ser feita no começo da relação e ser revista ao longo dessa relação, porque os acordos eles vão mudando, as necessidades vão mudando, os desejos vão mudando e isso precisa ir mudando junto. Agora eu vou fazer um pouco de advogada do diabo aqui, vou olhar o lado aí dos nossos ouvintes que estão, né, se posicionando aí. Como fazer para poder, porque se você tem se você tem um namorado, uma namorada que tem um amigo puto, né, que sai pegando todo mundo, que não consegue parar a bunda na cadeira sem dar em cima de uma mulher, ou o contrário, uma mulher que, né, onde chega arrasa corações, como que a gente pode entender essa relação ou talvez até criar estratégias para você ficar tranquilo, tipo, olha, ele tá indo com aquela pessoa que eu sei que vai pegar geral, mas eu vou ficar aqui tranquilaça. Fortalecendo sua autoestima, entendendo qual que é o papel que você tem para aquela pessoa, conseguir se colocar enquanto esposa, namorada e não enquanto uma competição. As relações de amizade, elas estão ali para uma função, elas fazem com que a gente se sinta bem. A gente não pode se igualar enquanto esposa, enquanto namorada, porque são outros objetivos, é uma construção completamente diferente. Então, se eu tô bem comigo, se eu entendo o meu papel naquela relação, o meu parceiro ele tem a liberdade para agir. Ele também sabe qual o papel dele naquela relação. E se ele não sabe, ou se ele é volátil o suficiente para não se comprometer e não ter aquela responsabilidade afetiva, talvez é você que não devesse estar nessa relação. Isso aí, boa resposta. A gente fica até sem palavras, porque, né, assim, na hora que ela explica, a gente compreende muito fácil. Mas por que parece ser tão difícil executar essas situações na prática, Mariana? Porque a gente tá vendo aqui os depoimentos dos ouvintes, dos internautas, o pessoal respondendo já a nossa enquete. E assim, a maioria das pessoas parecem entender
mas não conseguir colocar em prática. De fato, parece ser difícil lidar com esses limites e entender que não tem problema, ficar tranquilo em casa, né? Sem preocupar, sem estar surtando, imaginando o que está acontecendo naquela balada que eu não fui, né? Assim, e aí a gente fica nesse dilema, né? A razão diz uma coisa, mas meu corpo tá falando outra, meu coração tá dizendo outra, e aí como é que faz? A gente pode usar de algumas estratégias de pensamento para a gente lidar melhor com essas situações. No sentido de, começa a se questionar o que nessa situação, a situação que você trouxe, por exemplo, do namorado saindo, indo para um churrasco, indo para uma festa, beleza. O que eu não estou considerando nessa situação? Eu não estou considerando que ele me ama, eu estou esquecendo disso, eu não estou considerando que ele também é uma pessoa consciente e responsável. O que eu não estou considerando para trazer e fundamentar essa minha insegurança? Essas estratégias de questionamento podem fazer com que a gente tenha mais clareza de pensamento e tire um pouco daqueles pensamentos sabotadores que eu falei antes, mas inclusive eu nem sei se vocês me ouviram muito bem por causa do áudio. Mas aqueles pensamentos sabotadores, eles podem ser questionados. A gente precisa entender que nem sempre o que a gente sente é uma verdade. Os nossos sentimentos, eles vêm da forma com que a gente pensa, da forma com que a gente percebe a situação. Então, tendo um pouquinho de senso crítico em relação aos pensamentos, a gente consegue dar uma manutenção melhor a isso nessas situações. Nossa, Mariana, acho incrível isso que você está falando, importante, né? Para quem está em casa ouvindo a gente, refletir sobre isso, porque é engraçado que a gente luta tanto nas nossas relações para que elas amadureçam, para que a gente conquiste o respeito, né, no dia a dia ali com o nosso parceiro, e no entanto às vezes a gente escorrega nessas autossabotagens, né? E com base nisso eu queria te perguntar, porque cada relação é de um jeito, é claro que existem os acordos próprios, as regras próprias de cada casal, mas de maneira geral, você acha que a gente, os casais, né, o mundo hoje que a gente vive, está acontecendo uma transição de valores nos relacionamentos? Ou seja, as pessoas estão podendo mais se relacionar com os amigos, com outras pessoas, com a família. Como é que você vê essa transição de valores? A gente está caminhando para uma mudança? Sinceramente, na minha clínica ainda não aconteceu essa mudança. Os casais que buscam ajuda, eles ainda se sentem extremamente inseguros de determinar qual o espaço deles na relação, porque a gente ainda tem uma construção de relacionamento muito disfuncional. É uma relação de dependência muito grande. A gente ainda precisa compreender melhor quais os papéis dentro dessas relações. E sim, trabalhar para uma mudança de perspectiva quanto a isso. Quando a gente entende que o amor, ele é companheirismo, ele não é posse, a gente consegue desenvolver melhor esse sentimento e essa perspectiva que você está trazendo. Ô Mariana, pra gente ir caminhando aqui pro fim, eu queria ler uma pontuação que a gente encontrou do Fabrício Carpinejar, inclusive ele publicou hoje, parecia até que ele tava sabendo o tema do Interessa do dia, viu? Ele colocou assim, olha, mesmo que esteja feliz como nunca na relação, mantenha sempre as amizades por perto, é uma prevenção necessária para o equilíbrio dos afetos, até porque soa como oportunismo procurar os amigos somente quando você tem um problema. Então aí é uma reflexão do Carpinejar. O que você interpreta disso aqui, Mariana? Concordo, para mim também é muito coerente. Como eu falei, a gente precisa ter sim uma rede de apoio. Quando a gente abre mão disso para mergulhar num relacionamento, é porque isso não tá legal. Lembrando, eu vou repetir, um relacionamento saudável, ele precisa de trazer crescimento e bem-estar, de funcionar bem enquanto equipe, mas sim de manter uma boa relação com o meio externo. E quando eu falo meio externo, é tudo aquilo que está fora relacionamento. A gente inclui trabalho, a gente inclui ex-companheiros, a gente inclui filhos de outros relacionamentos e a gente inclui também essas amizades. Flaviane. Assim, eu queria muito repercutir ainda essa questão da individualidade, porque eu acho assim que
A gente luta muito para isso, mas a gente ainda, e me deixou um pouco chocada você falar que isso ainda é um problema e a gente não passa por uma transição, porque a gente imagina, né, com os tempos modernos que a gente evolua nesse sentido também e que com o passar do tempo a gente vai conseguindo. A gente, por exemplo, eu atribuo isso muito à minha imaturidade na minha época, onde eu caí nessa cilada. Então hoje eu não me veria nessa situação, mas você se refere a essa dificuldade de se relacionar com amizades, assim, né, se o casado com o solteiro, enfim, ainda assim casais maduros? Eu me refiro a, primeiro, a gente está num processo de pandemia que vem interferindo muito também nas relações sociais, onde os casais eles são cada vez mais intrínsecos, cada vez mais ligados um no outro, seja por escolha ou não. E isso vem fazendo com que esses comportamentos venham mudando. Em casais mais maduros, assim uma noção de, ok, podemos viver esse nosso relacionamento, talvez de forma mais aberta, talvez de forma mais descontraída, mas a gente ainda vem com aquele padrão do século XIX. A gente ainda precisa compreender relacionamento e sexualidade numa perspectiva muito mais ampla. Hoje, por exemplo, é impossível discutir uma relação poliamorista onde eu falo de amor e não de posse. E aí, quando a gente traz para a amizade, também se encaixa num pouquinho nisso. Pois é, difícil aliar coração e razão, hein, Mariana? Tá complicado. Mariana Galupo, especialista em sexualidade e relacionamento e psicóloga. Mariana, eu queria te agradecer muito pela participação no Interessa, pela sua gentileza em estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco e pedir para você passar aí o Instagram, um contato pro pessoal te procurar, porque tem muita gente querendo fazer contato com você. Obrigada pelo convite, foi uma experiência maravilhosa, fiquei super feliz. Obrigada a cada uma de vocês pelo carinho. Se por favor, mandem perguntas, entrem em contato comigo. Eu adoro conversar sobre relacionamento, adoro conversar sobre sexualidade. Faço isso inclusive no Instagram, psicóloga Mariana Galupo, super fácil de lembrar. E tô sempre por lá. Obrigada, gente. Espero que a gente se encontre outras vezes aqui no Interessa, viu, Mariana? Ótima tarde pra você. Muito conhecimento, né? Nossa, o pessoal adorou a Mariana aqui no Instagram. Tá bombando, todo mundo querendo falar com ela. Excelente, né? Ela fala de uma forma muito tranquila, muito clara. Então espero que agora os relacionamentos caminhem pra outro lugar, hein, gente? Vamos sair do século XIX, pelo amor de Deus. Gente, eu queria lembrar todo mundo que existem, pelo menos em 2020, existiam 90 milhões de pessoas solteiras no Brasil. Então, algum deles deve ser amigo de vocês, né? Então, assim, imagina que esse número possa ter crescido com a pandemia, porque a gente teve muitas separações na pandemia, esse número pode ter aumentado agora em 2021. Então, não vamos esquecer do amigo, não, né, pessoal? Por favor. Imagina no ônibus, você tropeça numa pessoa, a pessoa pergunta assim, nossa, aquela coisa assim, né? Nosso tempo hoje, como é que tá? E você pergunta assim, casado ou solteiro? Não posso falar com você, não. Olha pra lá. Não, a gente tá brincando aqui, mas é sério, gente, é sério. É porque assim, a gente pensa um pouco aqui, culminou das nossas opiniões hoje em serem bem comuns, mas é porque é isso, sabe? Eu acho uma relação que existe confiança, que existe troca, que existe verdade, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no trabalho, você pode estar no supermercado, você pode estar numa boate, você não vai fazer o que você não quer se você tem um compromisso com a pessoa. Agora, o mundo, nós somos seres pensantes, influenciados somos sim, em alguns momentos, claro que um amigo influencia, fala uma coisa aqui, você vai pensar sobre aquilo, né? Só que somos seres pensantes, como diria Rodrigo Freitas, somos seres pensantes. Então, a gente vai tirar a nossa conclusão, né? Você não vai ficar com alguém, ou você não vai trair o seu companheiro ou companheira, porque seu amigo tá lá falando faz. Ainda tem aquela história, né, Renatinha? Quem tem muito medo de ser traído, pode ser que é uma pessoa que costuma fazer esse tipo de coisa, ou fez aí também, né? Então, quem faz tem um pouquinho de medo de, né, um dia virar a história. Fernanda Viegas soltando a polêmica. O tema para um próximo programa, né, gente? Porque a gente tá chegando ao fim, mas antes, Flaviane Paixão tem aquele recado cirúrgico para deixar seu coração agitado. Eu só acho isso, assim, que
deixar o coração agitado foi bom. Mas eu acho que quando a gente culpa muito as amizades por decisões que a gente toma, é uma forma da gente responsabilizar o outro pelo aquilo que a gente faz. Então eu acho isso assim, terrível. Então, assim, a gente tem que assumir as consequências dos nossos atos e é isso, somos seres que têm conhecimento e consciência daquilo que a gente quer fazer. Então, por isso que eu acho que a gente, claro, tem uma pessoa falando aqui no seu ouvido, se você tiver uma mente fraca, você pode cair numa conversa, mas eu acho que isso, a tendência é quando você não tem a construção do seu ser, sabe, jamais solidificada. Então, sinceramente, a responsabilidade é de quem sai, não é do outro, é de quem sai e quem faz a cagada. Tá vendo, gente? Ela dá aquele recado pesado. Renatinha, você... Ela vai na ver depois disso tudo que Flaviana Paixão falou, me restam poucas palavras. Mas, gente, é o seguinte, sabe? Faça acordos saudáveis. Eu vou falar por mim. Eu tenho um relacionamento muito saudável neste sentido, no qual eu tenho espaço para sair com as minhas amigas e elas me fazem um bem tão grande. É tão bom conversar, saber como está a vida delas. Por exemplo, eu tenho amigas solteiras que me passam informações sobre o mundo. Então, isso é muito bom, né? Eu sei de coisas que existem hoje, do Tinder, de aplicativos, pelas conversas delas. A gente aprende muito com meios diferentes também. Então, assim, tenha relações saudáveis. Quero mandar um beijo pra Mariela Guimarães, nossa interessante, que é minha amiga solteira, que eu amo e não abandono jamais. Isso mesmo, não vai deixar a gente solta aí também assim, tão largada. Não pode, não. Você, Tati? Olha só, já que Mari Guimarães foi citada, eu vou falar uma coisa que ela sempre fala aqui, que a gente é sozinho, a gente nasce e morre sozinho. Então não é porque você está agora com um namorado, ou uma namorada, ou casado, que você vai ser outra pessoa. Preserve a sua essência e respeite quem está do seu lado. Só isso. Gente, inclusive estamos recebendo currículos para Mariela Guimarães, Fernanda Viegas e Lorena K. Martins. Pode. O povo de manhã tenta isso também, viu, Renatinha? Mas te contar um negócio. Ainda não deu certo. Acho que o povo não acredita, gente. Pode mandar. É verdade. Pode mandar. Mas Fernanda fala que a gente é que vai analisar, tá? Isso, tem uma análise criteriosa, as meninas pegam no pé, mas @programa interessa, pode mandar que a gente avalia com carinho. Agora, lembra de uma coisa, você não dá conta de tudo não, viu, amigão? Viu, amigona? Pois é, não vai fazer aquele acordo que é difícil de cumprir, porque você também tem que fazer a sua parte. Pensa nisso, né? Avalia você primeiro para depois tentar colocar pro outro ali um limite ou uma responsabilidade. Este foi o Interessa desta terça-feira. Hoje, 10 da noite, você pode ouvir novamente esse programa. Tem a reprise para você aqui na Rádio Super. E amanhã a gente volta com mais um tema novinho pro debate aqui com você. Segue a gente lá, @programa Interessa no Instagram. Foi um prazer ter a sua companhia. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.